Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio, trabalho há mais de 30 anos como professor de língua italiana. E de alguns anos para cá eu sou também examinador da prova TILS da Universidade de Siena, da prova de proficiência de língua italiana da Universidade de Siena. Bem-vindos a mais essa aula para a gente destrinchar tudo aquilo que é necessário sobre a prova B1. Como que você vai conquistar a sua cidadania por matrimônio através da sua prova B1. Como eu disse, eu sou examinador da prova B1, e também eu conheço muito bem a prova, tanto a parte escrita quanto a parte oral, e eu quero te ajudar. Quero te ajudar, quero que você, principalmente hoje, conheça como funciona a prova. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Muita gente tem perguntado, mas nós temos 4 certificadoras, né, que nós já comentamos nos vídeos anteriores. 4 certificadoras, que é a Universidade de Perugia, que é o CELI, a Universidade de Siena, que é o TILS, nós temos a Universidade Roma Tre e também nós temos o PLIDA, que é o projeto Língua Italiana Dante Alighieri. Qual que é o melhor fazer? Eu sempre indico fazer o TILS, que é da Universidade de Siena, não porque eu sou examinador da Universidade de Siena, mas sim porque a Universidade de Siena, a prova B1, eles têm duas provas B1, duas modalidades, que é a B1 Standard, que é a B1 padrão, e tem a B1 que é exclusivamente para cidadania, que se chama B1 Cittadinanza. Então, por que eu aconselho a Universidade de Siena? Porque a prova B1 Cittadinanza da Universidade de Siena, atenção agora, se nós formos ver o conteúdo dessa prova, essa prova não é B1, ok? Essa prova não é B1. Essa prova é um A1, A2, mas essa prova não é um B1. Se vocês estiverem curiosos, peguem uma prova B1, exatamente B1, que seja o formato B1 standard, que seja padrão, de qualquer universidade e coloquem confrontando com uma prova B1 Cittadinanza de TILS. Vocês vão ver que a prova é muito menor, a prova TILS Cittadinanza, ela é muito menor, e também por isso que é aconselhável que se faça essa prova. Para quem só quer o diploma, só quer aprender ou demonstrar que sabe italiano no nível básico, intermediário, basta só a prova B1 Cittadinanza, ok? Então, por isso que eu aconselho sempre que se faça a prova TILS. E outra coisa, a vantagem da prova TILS é porque no Brasil nós temos 22 sedes para se realizar a prova TILS. Tá? Então, são 22 cidades no Brasil que têm a prova TILS. Muita gente pergunta, qual é a data da prova? Nós temos duas datas que são fixas, que é a primeira quinta-feira de junho e a primeira quinta-feira de dezembro de todo ano. Essas são datas fixas, porque não só a prova B1 Cittadinanza, mas todos os outros níveis de proficiência, essas sedes têm as provas, do A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Porém, muitas sedes também têm provas intermediárias, datas intermediárias para se fazer a prova B1. Então nós temos algumas provas em abril, temos algumas provas em fevereiro, temos algumas provas em outubro, depende do calendário da universidade. Só que vocês podem colocar, já memorizar, a prova TILS da Universidade de Siena é feita em 22 sedes no Brasil, ou seja, são 22 locais, porque a prova é física, né? Você tem que se apresentar lá fisicamente para fazer a prova, não é online. Então você vai ter que ir até uma sede de exame TILS, e só lembrando que são 22 sedes no Brasil. Então nós temos, por exemplo, do PLIDA, acho que são só 4 ou 5 sedes, do CELI não chega a 10 sedes, então por isso nós já partimos com uma grande vantagem, né? Digamos que para fazer a prova TILS no Brasil, você sempre vai ter uma cidade próxima que possa oferecer essa certificação para você. Ok? E como eu tinha prometido para vocês, eu vou mostrar hoje como funciona uma prova, tá? Então eu peguei uma prova por questões de direitos autorais que está à disposição dentro do site da Universidade de Siena. Dentro do site da Universidade de Siena, você pode retirar um modelo de cada nível, tá? Inclusive do B1 Cittadinanza. Inclusive eu vi agora que o B1 Cittadinanza eles escrevem B1C, então B1C. Né, eles não escrevem mais Cittadinanza. B1C quer dizer o B1 Cittadinanza, ok? Então, como eu disse, eu peguei uma prova, essa prova
é uma prova que já foi dada. Até mais ou menos uns 5 anos, nós tínhamos uma grande vantagem. Todas as provas que vinham para a nossa sede de exame TILS, as provas eram mantidas, nas sedes, né. A gente podia, à época, manter uma cópia dessas provas. Então, a gente preparava os alunos com as provas antigas, era muito mais fácil, porque nós tínhamos muito material. A partir de 2022, 2023, veio uma comunicação da Universidade de Siena, que a partir do momento que a prova é realizada, as provas devem ser destruídas, né. Então, a gente não fica com nenhuma cópia mais das provas, porque a universidade proibiu, tá. Então, isso é uma desvantagem, porque a gente não tem tanta prova mais online à disposição. Nós temos também um grande risco, que é o risco que a universidade, eles não avisam quando eles alteram uma sistemática de exercício, né. Então isso é um ponto negativo. Contudo, dificilmente eles mudam alguma coisa drasticamente, né, então sempre as mudanças são muito sutis. Então nunca, nós vamos preparar para um exercício e na próxima prova que vai ser aplicada, esse exercício vai ser completamente diferente daquilo que a gente viu. Eles fazem algumas alterações, né, mas, basicamente a prova segue o mesmo ritmo já há alguns anos. Então aqui nós temos um modelo de prova. Ok, a primeira prova que se apresenta é o teste de ascolto, que seria o teste de escuta, tá. Então nós temos ali, o tempo à disposição, que são 30 minutos. Na realidade, esses trinta minutos podem variar, mas geralmente são 22, 26 minutos, ou um pouco mais que 30, raramente um pouco mais que 30, tá. Porque é exatamente a duração do áudio. Vocês vão ouvir 2 blocos de áudio. Porque são 2 provas, né. Então aqui nós temos a primeira prova, ela é composta de mini diálogos, tá. Então aqui vocês têm 6 mini diálogos, e vocês têm que assinalar a resposta correta de acordo com o diálogo. Esse diálogo é bem rápido, ele é composto por 5 frases, 6 frases, é um diálogo bem rápido e uma compreensão bem fácil. E vocês vão ter que assinalar qual é a resposta correta entre A, B e C, tá. Então assinala, vocês vão ouvir 2 vezes. Então como que vai acontecer? Vocês vão ouvir o diálogo 1, depois o diálogo 2, depois o diálogo 3, depois o diálogo 4, depois o diálogo 5 e o diálogo 6. Aí dá um certo tempo o áudio, e aí vocês vão ouvir novamente o diálogo 1, o diálogo 2, diálogo 3, diálogo 4, diálogo 5, diálogo 6. Após isso vai ter um momento de pausa. Esse momento de pausa é para que vocês releiam a prova e para que vocês já possam preencher, se quiserem, já preencher a folha de respostas, tá. A folha de respostas depois a gente dá uma olhada, porque é uma questão bem delicada. Como eu disse, esse aqui são 6 mini diálogos, os diálogos são muito rápidos, nem meio minuto cada diálogo, e vocês têm que assinalar entre 3 qual é a alternativa correta, ok. Então aqui geralmente eles pegam, justamente, no vocabulário. Então eles colocam muita palavra que é parecida, eles colocam muita palavra que dá confusão, e são realmente pegadinhas, tá. Mas só que o nível do diálogo em si, é um nível bem elementar, ok. Depois desse diálogo, vocês vão ouvir outro diálogo. Esse novo bloco de diálogos é dividido em 2, tá. Geralmente são entrevistas, ou uma pessoa comentando sobre alguma coisa. Então são 2 diálogos, são maiores, um pouquinho maiores e mais elaborados, tá. Então, o primeiro diálogo, vocês vão ouvir, demora talvez 1 minuto, e vocês têm as afirmações aqui. Então são só frases, as afirmações, e vocês têm que passar na folha de respostas somente as afirmações corretas. Então aqui nós temos, da letra A à letra L, geralmente são 3 respostas exatas por texto, né. Inclusive até no próprio enunciado está aqui: "Scegli le informazioni presenti nel testo, 3 per testo". Então são 3 informações corretas para cada texto.
tá? Então aqui fica um pouquinho mais complicado, porque são 2 diálogos, o áudio passa já com esses 2 diálogos, né, um bloco e o outro bloco, um mini bloco e um outro mini bloco, e aí ao fim desses 2 diálogos, vocês têm que assinalar, quais são as 3 respostas corretas para cada bloco, da A a F e da G a L. Tá? Da G a L. Esses áudios, como eu disse, são mais complexos do que os áudios anteriores, tá? Porque acima eram mini diálogos, agora já são pequenas entrevistas ou pequenas informações, né? É como se fosse um anúncio de uma rádio ou como se fosse a declaração de uma descoberta, alguma coisa assim, tá? Então é um diálogo descritivo, tá? E vocês vão ter que marcar quais são as 3 respostas corretas. É como eu disse, o tempo previsto da prova de áudio é um tempo aproximado, como aqui está escrito 30 minutos, certo? Mas esse é um tempo aproximado, esses 30 minutos. Como eu disse, pode ser um pouquinho menos e raras vezes é um pouquinho mais, tá? Então aqui vocês não precisam se atentar quanto ao tempo, porque habitualmente nas sedes, o professor que vai cuidar da sua sala, que é o professor examinador, ele vai colocar o início, a hora do início da prova e a hora do término da prova na lousa, tá? Ou vai avisar, ou vai deixar escrito na tela, sei lá, em algum lugar, ele vai deixar escrito isso. Vocês têm que lembrar que vocês têm o tempo para realizar a prova, mas também tem o tempo. Ao final da prova, vocês vão ter que assinalar a folha de respostas, tá? Então é esse o tempo a ser contabilizado. É como eu já falei em vídeos anteriores, vocês são fluentes em português, vocês falam português há muitos anos, mas se eu der a prova de proficiência em língua portuguesa para vocês, dificilmente vocês vão ter uma média para aprovação, sem você nunca ter visto a prova. Essa é a questão. Por isso, mais do que aprender italiano, sim, é importante, faz parte, né? Vocês têm que conhecer a prova para otimizar o tempo que vocês têm dentro da prova, ok? Depois que a prova de ascolto foi feita, vocês vão passar para o teste de compreensão della lettura e riflessione grammaticale, tá? Então aqui também vocês vão ter 2 provas e agora sim o tempo é exato. Vocês vão ter tempo à disposição de 40 minutos, tá? Todas as demais atividades, né, que são 4 atividades, né? O ascolto, que é a escuta, a compreensão de texto, que é agora, a, a produção oral, que é a fala, e a produção escrita, que é a escrita, né, que é a redação. Para essas 3 últimas, vocês têm sempre 40 minutos à disposição, tá? Se você não completou nesse tempo, se você não passou as respostas na folha de respostas nesse tempo, a prova é retirada de você e é 0, ok? Então, por isso, tem que ficar muito esperto. Tá, a prova de compreensão da leitura e da estrutura, da reflexão gramatical, também é uma prova que merece uma atenção maior, né? Então, inicialmente, primeiro eu vou mostrar globalmente para vocês. A prova número 1, vocês têm sempre um texto, tá? Geralmente é um texto com várias informações de viagem, de locais, é sempre coisa geográfica. Eu noto sempre isso. E depois vocês têm os exercícios referentes ao texto anterior, tá? Então aqui tem o texto, que mais ou menos ocupa uma página, e depois vocês têm até da A à letra L são as afirmações, tá? Vocês têm que dizer quantas são as afirmações daqui que estão presentes no texto. Aqui também, como na prova de escuta, tem muita pegadinha em relação a vocabulário, tá? Então, isso a gente já está acostumado, né? Eu já preparei muitos alunos também e sempre a gente comenta sobre as pegadinhas, né? Então, são as palavras que dão a entender uma coisa e que são outra, né? Então, por isso, tem que ficar muito atento ao resolver a prova de texto, porque o texto é mais denso, tem muitas informações. Então, cada vírgula conta. Eu sempre brincava dizendo, cada vírgula conta, né? Cada ma, però,
conta, porque cada ma e però, o que vai acontecer depois? Vai ser uma ideia totalmente diferente daquilo que tinha sido dito anteriormente. Então, por aí você já consegue ganhar tempo e ver quais são as pegadinhas, que tipo de pegadinhas os italianos fazem para que as pessoas caiam, né, nas armadilhas da prova B1. Então aqui nós temos da letra A à letra L. Vejam que no enunciado nós temos já escrito que são 6 informações presentes no texto, ou seja, são 6 as informações, certo? E aí depois dessa prova, nós temos uma outra prova que é mais uma reflexão gramatical do que compreensão de leitura, né? Claro, é uma compreensão de leitura também. Vocês têm um texto e dentro do texto vocês têm alguns espaçamentos, né? Esses espaçamentos dentro do texto, eles têm um número, né? Então aqui se a gente pegar o zero geralmente é o exemplo, né? Então, ó, 0 foi o exemplo. Aqui eles querem a palavra iniciativa, é a correta, né? Então, o que vocês vão fazer? Por exemplo, na 1, né? Na 1 vocês vão ver se é a letra A, B ou C que vocês devem assinalar. Se é funzione, se é attività ou se é occupazione, né? Então, por isso, tem que ler bem a frase, tem que se ocupar muito do significado das palavras, né? Às vezes até da etimologia, que é a história da palavra, como que aquela palavra surgiu. E aí sim assinalar a resposta correta. Então, essa prova, digamos que a prova escrita é a prova mais cheia de pegadinha que vocês vão ter, porque vocês têm muita equivalência de vocabulário, né? Ou seja, palavras que têm a mesma equivalência de outras, mas nós temos também aqui palavras que estão disfarçadas de outras palavras, né? E que na realidade querem dizer outra coisa. Então, por isso, aqui eu diria que é mais uma reflexão gramatical, né, do que uma compreensão do texto, né? Porque mesmo vocês lendo o texto inteiro sem as palavras corretas, vocês vão compreender o texto, né? Vão compreender talvez 90% do texto? Ok. Não falando de língua italiana, mas sim falando do significado do texto, vocês vão entender, né? Só que essas palavras aqui são justamente as palavras que podem dar a entender outra coisa. Então, por isso, eu sempre indico, vocês têm que, antes ler o texto, entender qual é o objetivo central. Tá, o autor, quando elaborou esse texto, qual era o objetivo dele? Né? Então, o objetivo dele era que todo mundo, ou seja, conhecesse tal coisa, né? Então, aí sim, nós tendo em mente qual era o objetivo do autor com o texto, você consegue também decifrar quais são as palavras que cabem melhor para que o autor chegue a esse objetivo, né? Bom, depois da prova escrita, geralmente vocês têm que demora 40 minutos, essas duas provas, né? Então, só recapitulando, vocês têm um texto de uma página, vocês têm um exercício numa página inteira, aqui, e depois vocês têm mais um texto com lacunas, e vocês têm que selecionar quais são as palavras, né, que podem preencher essas lacunas. Você gostou do que viu? Você está preparado para a prova? Eu acho que você deve se preparar para fazer a prova de proficiência fazendo a mentoria B1 comigo. Por que não? Não se esqueça de clicar no link abaixo e já garantir a sua vaga. Não se esqueça também de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Arrivederci, a presto!